Eita, chegou a vez de falar do nosso querido, do nosso estimado Gol. Palmas para o Gol, hein? O Gol é um grande sucesso. Vários e vários brasileiros tiveram sua primeira experiência em um carro graças a um golzinho que o seu pai, o seu padrasto, ou o seu avô, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, enfim, tinha lá disponível para te ajudar a aprender a passar marcha, enfim, ter a noção de garagem, toda aquela experiência fascinante de aprender a conduzir uma máquina, um poçante. E o Gol era, sem dúvida, em termos estatísticos, né, a maior possibilidade de alguém ter essa chance de começar a aprender em um Gol. Por quê? Porque foi o carro mais vendido do Brasil, né? O Gol tem uma história bem interessante, né? Fez parte de diversas circunstâncias importantes na vida das pessoas, né? Levou muita gente que estava ali para ter um filho, levou pessoas doentes, salvou vidas, né? Também teve, obviamente, os infortúnios, né? E é isso, assim é a vida, né? Esse carro, ele permitiu o acesso a um carro de um alto padrão, né, no que se refere à sua origem, né, de uma marca alemã. Então ele tem desenhos e arremates assim que são bem característicos de carros alemãos. Os carros da Alemanha são muito bem feitos, os encaixes, sabe? Eles têm linhas bem harmônicas, imponentes. São os grandes destaques até hoje em carros made in alemão, né? Esse carro não era um carro importado da Alemanha, um carro nacional, mas carregou sempre essa genética desses aspectos que mencionei, né? Um carro que se enquadra entre os muitos carros que chamamos de carrinho tanque de guerra, que temos no Brasil até hoje rodando por aí, né? Às vezes até em estrada de terra, lugar que você acha que só vai Jeep, de repente aparece vários carros populares e entre eles o Gol sempre está por lá também, né? Eu vou considerar um artigo que achei muito interessante, né? Ele cita muitas curiosidades bem legais para a gente que curte a história automobilística. Está lá no Auto Livraria Best Car. Ele fala sobre o Gol, 40 anos em campo e uma coleção de taças, né? Atualizando para a nossa data, estou falando aqui em março de 2025, ele tem mais de 40 anos, então, de história, tá? E o tópico começa assim: o carro mais vendido de nossa história foi várias vezes pioneiro em tecnologias, mas também enfrentou tempos difíceis, tá? Olha só, substituir o Fusca foi um dos grandes desafios para a Volkswagen em âmbito mundial. Na década de 1970, o velho Besouro, em que pese toda a sua robustez, não atendia mais às exigências de conforto, segurança e eficiência dos consumidores de mercados mais desenvolvidos. Na linha europeia da empresa, a fase de transição dos motores arrefecidos a ar para os de refrigeração líquida, iniciada em 73 com o médio Passat, havia levado a dois modelos de menor porte: o médio pequeno Golf em 1974 e o pequeno Polo no ano seguinte. Aqui no Brasil, a necessidade de um sucessor para o Fusca, né, havia levado em 1973 ao Brasília, um projeto da Volkswagen local que alcançou um grande sucesso, vendendo cerca de 1 milhão de unidades em 9 anos. Contudo, o lançamento dos mais modernos Chevette, que foi também em 73, e Fiat 147, quem é que não lembra do Fiat 147, né? 3 anos mais tarde. Vou ver se essa época aí, né? Tá dando uma referência de transição aí. Deixava patente e desatualizada da fórmula tradicional da marca alemã, de motor traseiro arrefecido a ar e suspensão com barras de torção. O próprio Passat, lançado aqui em 74, comprovava que as características mecânicas poderiam evoluir. E, no contexto de hoje, a solução natural para lançar um novo carro pequeno seria escolher um dos modelos europeus, que seria o quê? O Polo ou Golf, e produzi-lo na fábrica a ser construída em Taubaté, em São Paulo.
A estratégia de desenvolver modelos no Brasil, embora bem sucedida no caso do Brasília, havia resultado em insucessos como o SP2 e o TL, sendo por isso contestada pela matriz alemã. Mas havia um problema. Qual era o problema? Pelas condições das estradas locais e pelos hábitos de uso e de manutenção dos motoristas brasileiros, o carro precisava de uma plataforma mais robusta que as europeias. A engenharia da Volkswagen instalada na fábrica 2, onde funcionava a antiga VMAG, no bairro paulistano Vila Carioca, passou então a desenvolver uma nova estrutura. O ponto de partida era a plataforma do primeiro Polo, desenvolvida na Alemanha pela equipe de Philipp Schmidt, que agora era diretor de pesquisa e desenvolvimento da unidade brasileira. O projeto BX começou a nascer em maio de 1976, com o primeiro protótipo pronto em dezembro do ano seguinte, em 77, né? Era o trabalho mais extenso e de maior autonomia já desenvolvido pela engenharia local da marca, até então responsável por derivações da plataforma do Fusca apenas, né? A exemplo do Passat, seria um carro de 2 volumes com linhas angulares, vidro traseiro inclinado, motor e tração dianteiros, mas a configuração hatchback, com a terceira porta abrangendo o vidro, foi escolhida em vez da fastback daquele modelo. Para o desenvolvimento da parte posterior, que os alemães descreviam como cortada a machado, a Volkswagen não se inspirou nem no Polo e nem no Golf. Preferiu basear-se no Scirocco, um esportivo sobre a plataforma do segundo, fabricado pela Karmann Ghia. Essa opção por um perfil mais baixo cobraria seu preço no espaço lá no banco traseiro, né? Que no Scirocco, acho que é assim que pronuncia, tá? Perdoem aí os não ter pronunciado, talvez corretamente, Scirocco, não era tão relevante quanto seria no modelo nacional. Enfim, eles fizeram uma inspiração, né, no modelo, estou contando aqui a história sobre essa questão. E olha só, para dar o nome ao sucessor do Fusca, a Volkswagen estudou mais de 1000 alternativas. Desistiu de Angra, que podia ser associada a usinas nucleares, né? Ou algo que pudesse explodir. Apollo estava registrada já pela General Motors, seria usada mais tarde pelos alemães com 2L, no sedã irmão do Ford Verona. Bravo, combinação de Brasil e Volkswagen, estava nas mãos da Ford. Depois foi adotado pela Fiat lá no exterior e no Brasil. Lince também tinha dono, uma empresa fluminense de máquinas pesadas. E ao fim a fábrica aprovou Gol, sugestão do jornalista Neemias Vassão, que além de homenagear o momento máximo do futebol, mantinha a tradição de referência a esportes como golfe, polo e derby. Interessante, né? Do ponto de vista técnico, o Gol teria diferenças significativas a seus primos alemães. Em vez da posição transversal de motor, por exemplo, e transmissão, mais eficiente e favorável a uma frente curta, a Volkswagen do Brasil optou pela consagração longitudinal e o que se constituiria um erro no lugar da refrigeração líquida, já usada no Passat nacional, foi escolhido para o Gol motor Boxer arrefecido a ar de 1,3 litro do velho Fusca. Esse conceito básico, embora nunca aplicado aos modelos europeus da marca, já existia na Alemanha em 69, quando a Volkswagen desenvolveu o projeto EA276, mais tarde exposto em seu museu de Wolfsburg. Concerto ar de Brasília. Era um hatchback, está dizendo aqui, é parecido com o Brasília, né? Um carro chamado Brasília, que muitos conhecem aqui. Um hatchback com motor boxer dianteiro arrefecido a ar
traseira curta e eixo traseiro de torção, os mesmos elementos do primeiro Gol. O novo carro chegava ao mercado em maio de 1980 nas versões básicas e L. O desenho atual e agradável mostrava frente em cunha, o formato da frente, boa área envidraçada, farol e lanternas pequenos e simples, para-choque metálicos cromados. O interior combinava elementos do Passat a instrumentos retangulares em uma faixa horizontal, como era no caso lá da variante 2, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, apoios de cabeça na frente, contagiros, rádio e pneus radiais eram opcionais, tá? O rádio era opcional na época. O espaço no banco traseiro era um tanto escasso, era bem apertadinho, mas o porta-malas oferecia uma boa capacidade, 380 litros, pela medição com esferas, usada pela marca, pois o step ficava junto ao motor e podia ser ampliado para 1.200 litros, com rebatimento do banco traseiro. Apesar do aspecto moderno, o carro não correspondia às expectativas por um fator, que era o quê? O desempenho. O veterano motor de cilindros expostos com comando de válvula no bloco estava pouco mais potente que o do Fusca. Então eles fizeram várias alterações na questão do motor para resolver essa questão. A Volkswagen teve de ter acreditado que o carro só podia dar certo, sobretudo no interior do país. Com a consagração do coração, com o consagrado coração do Fusca, consta que uma corrente dentro da empresa defendeu até o fim a adoção de motor a água com comando no cabeçote, talvez com cilindrada reduzida para 1,3 litro, mas a produção dessa linha já andava no limite da capacidade. Por outro lado, por outra questão de erro aqui mencionando, por outro erro de avaliação, a marca priorizou a economia de combustível e optou pelo uso de menor cilindrada e um só carburador, quando o próprio Brasília vinha com 1,6 litros e, desde 1976, dupla carburação. Então eles acabaram falhando nessa questão do motor lá no começo e depois fizeram as reformas relacionadas. Vamos ao assunto aqui. A Autosport considerou, aqui fala na época, que consumo, estabilidade, maciez ao rodar e segurança são os pontos de destaque do Gol L, um carro de linhas modernas e elegante. Há um perfeito domínio do carro nas curvas e uma excelente estabilidade direcional. Os freios são eficientes e detêm o carro com toda a segurança. O projeto suporta facilmente um desempenho bem superior, mas o Gol anda o mesmo que uma Brasília. Isto é pouco para uma categoria que ele se encontrava lá. A futura opção de um motor da linha Passat permite esperar um carro que vai marcar épocas no Brasil. E de fato foram feitos diversos arranjos, diversas alterações, E aqui fala sobre as derivações também, Voyage, Paraty, Saveiro, constituiu assim uma grande família, tá? Tanto é que deixei várias fotos aí para vocês observarem, e não é nem todas as gerações e opções, nem coloquei as fotos dos carros familiares, tá? Mas a Saveiro, a Paraty e Voyage é o Gol, com as questões de alteração em sua estrutura unicamente, Mas dá até para perceber pela frente que é o mesmo carro, não há mudanças assim significativas, tá? E em resumo, tá? É um carro que teve vários períodos de altos e baixos, de problemas em questões mecânicas, depois houve melhorias, tá? Até o momento, desde que se anunciou o cancelamento da fabricação, a gente teve então um total de 8 gerações do Gol. Tá? Se vocês tiverem interesse em mais informações, tá, sobre a questão mais de como é que é ter este carro, ele dá muito problema, quando dá problema dá em que? Qual é a melhor geração desse carro? Qual é que foi de maior patamar de qualidade, que chegou mais próximo do que é um carro alemão? Se vocês têm esse interesse,
ou de mais informações até sobre esse carro, por favor comentem, tá? Que em breve poderemos sim lançar um conteúdo sobre a questão de possuir, manter e todas as questões relacionadas a ter o Gol em si.